Então, oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, começando mais uma aula. Na aula de hoje, a gente vai discutir probabilidade e conceitos básicos. Então, vocês vão ver que vários conceitos desses vocês já conhecem, já trabalharam um pouco no ensino médio. Aqui a gente vai ver só uma formulação um pouco diferente, talvez não, talvez vocês já tenham visto, não sei como exatamente os professores do ensino médio de vocês cobriram o material. É, então, a gente vai rever alguns conceitos que vocês já devem conhecer, mas ao mesmo tempo a gente vai colocar no arcabouço que permite a gente incorporar novos conceitos, como o conceito da probabilidade condicional, que vocês não aprenderam no ensino médio. Essa parte da probabilidade condicional vai ficar para uma outra videoaula. Então, vamos começar aqui. Então, nessa parte de conceitos básicos de probabilidade, o nosso objetivo é a gente conseguir construir um modelo de probabilidade que a gente possa usar para avaliar situações onde tiver incerteza. Essa construção do modelo de probabilidade, ela vai ser feita em duas etapas. Então, primeiro a gente vai descrever o que pode acontecer nesse ambiente com incerteza. Então, nessa parte a gente vai ver experimentos aleatórios e espaço amostral e eventos. Então, essa vai ser a etapa 1 do nosso modelo. E aí, quando a gente fizer essa etapa 1, a gente vai precisar revisar alguns conceitos de conjuntos, que vocês já devem conhecer. Então, a gente fez a etapa 1, o que pode acontecer, e na etapa 2 a gente vai vir com definições de probabilidade. A gente vai criar uma função disso que pode acontecer para a gente calcular a chance dessas possibilidades que a gente vai ter para um evento incerto. Então, vocês lembram lá na primeira aula, a gente fez um brainstorming, eu perguntei para vocês o que é que vocês entendiam pelo conceito de probabilidade. E aí vocês me falaram corretamente que probabilidade vai tentar medir a chance relativa de alguma coisa acontecer num ambiente em que eu tenha várias coisas que podem acontecer. Então, é esse conceito que a gente vai incorporar através de algumas definições de probabilidade que a gente vai ver. E, por último, a gente vai ver um conceito, a gente vai ver, na verdade, um resultado, que é a regra geral da adição, que é muito usado. Então, esse aqui é o nosso roteiro que a gente pretende ver nesse conjunto de aulas. Então, quando é que a gente vai ter interesse em estar estudando probabilidade? Então, a probabilidade vai dar um arcabouço teórico para a gente sempre que a gente tiver em uma situação que a gente se deparar com incerteza. Então, eu estou numa situação em que várias coisas podem acontecer partindo daquela situação. Por exemplo, imagina que eu estou lá, cheguei no banco, e aí eu tenho várias filas tenho vários caixas atendendo, e aí eu queria saber assim, qual o tempo de espera na fila. Será que existe a probabilidade que o tempo de espera seja maior do que 5 minutos? Se a gente pensar nos bancos do Brasil, certamente vai ser, né? Mas aí, como é que eu posso acessar essa probabilidade? Só tenho 5 minutos, estou com muita pressa. Qual a probabilidade de eu ser atendido? Demorar muito para ser atendida. E aí, demorar muito, a gente poderia variar, né? Esse parâmetro de 5 pode ser meia hora, pode ser 40 minutos. Então, essa é uma aplicação. Na verdade, existem modelos clássicos de filas que são muito usadas pelo pessoal que estuda logística. Então, imagina que você está, na verdade, na gestão do banco, decidindo quantos caixas você vai abrir em por faixas de tempo. Então, na hora do almoço, talvez você precise colocar mais caixas do que no meio da manhã. Então, o pessoal usa modelos de probabilidade para dar resposta a esse tipo de questão. Então, o que a probabilidade vai fazer? Ela vai formalizar essa ideia, ela vai formalizar a ideia da chance relativa de ocorrência de diferentes resultados esperados para um fenômeno incerto. Então, novamente, a gente está dentro de incerteza, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente sabe que várias coisas podem acontecer, então a gente conhece todas as coisas que podem acontecer e a gente gostaria de saber o que é mais provável, o que é menos provável, o que tem mais chance de acontecer e o que tem menos chance de acontecer. Só para dar um outro exemplo para vocês, que também é muito usado em engenharia, a gente pode querer modelar a vida útil de equipamentos. Então, quando a gente estiver lá no capítulo de
distribuições contínuas, a gente vai ver uma distribuição, a distribuição exponencial, e na verdade tem várias outras distribuições que são extensões dessa exponencial, em que vai tentar dizer assim para a gente, qual é a probabilidade dessa máquina durar mais do que um ano? Então, estou prevendo meu orçamento para esse ano, eu tenho uma máquina que é cara e eu gostaria de saber, será que eu preciso prever já no meu orçamento a substituição dessa máquina ou não? Então, ou pode ser para os próximos 5 anos. Então, a gente gostaria de saber qual é a chance ou qual é a probabilidade da máquina durar pelo menos um ano ou pelo menos 5 anos. Um outro exemplo é a gente vai fazer um procedimento médico. É um exemplo que a gente raramente vê na vida real os médicos dando a probabilidade real para a gente. Eles não gostam de dar probabilidade real, acho que talvez seja muito comprometimento. Mas o ideal seria se a gente soubesse, né? Então, vou fazer um procedimento médico, ou tem talvez vários procedimentos que eu possa adotar, e aí eu gostaria de saber qual é a taxa de sucesso de cada um desses procedimentos para fazer uma relação custo-benefício. Será que vale a pena tomar um certo remédio? Será que esse remédio ele tem. Qual é a chance de eu ter algum resultado com esse remédio? Aí depois, claro que na vida real a gente vai ter outras coisas para a gente balancear na nossa decisão de realizar ou não um procedimento médico. Vocês lembram lá no primeiro dia, talvez já faça muito tempo, né? Imagina no curso normal, quando eu digo vocês lembram, muita gente já não lembra. Imagina agora que a gente teve todo esse tempo sem aula. Então, imagina lá não, lembra lá no início da aula que a gente falou que o que a probabilidade estatística fazem fornecer informações para a tomada de decisão. Agora, a tomada de decisão vai depender de outras condições. Então, o que a probabilidade poderia dizer para a gente é a probabilidade de sucesso do tratamento. E a partir daí a gente decide, quero ou não quero fazer esse procedimento. Então, vamos começar definindo o que eu falei o que eu estava falando como evento incerto. Então, a forma que a gente vai definir esse evento incerto, a gente vai chamar aqui de experimento aleatório. Então, vai ser um experimento que, quando eu repetir esse experimento nas mesmas condições, ele pode me fornecer resultados diferentes. É isso que se chama de incerteza, eu não saber, não ser completamente determinístico, não saber exatamente o que vai acontecer. Então, vamos ver alguns exemplos. Então, imagine que, começando um exemplo bem simplesinho, eu vou pegar um dado de 6 lados, eu vou balançar esse dado, vou jogar. Joguei. Vou observar a face superior do dado, ou como a gente fala normalmente, o que caiu no dado, né? Observando a face superior, cada vez que eu repetir, pode cair uma face diferente. Por exemplo, joguei, caiu, foi 6 dessa vez. Ou posso balançar do mesmo jeito, similar, joguei, pode sair o número 3. Então, eu tenho vários resultados possíveis desse experimento toda vez que eu repetir. O experimento, no caso, vai ser, vou pegar o dado, vou balançar, vou jogar e vou observar a face superior. Ou vamos pensar em um outro exemplo. Imagina que eu estou querendo fazer uma pesquisa, e aí eu vou selecionar um habitante da cidade de Natal aleatoriamente e vou medir a sua altura em metros. Dependendo da pessoa que for sorteada, para a gente fazer a medição da altura, a altura vai ser diferente. Então, pode ser 1,73, pode ser 1,54, pode ser 1,92. O resultado, a altura, vai variar à medida que eu repeti o experimento. O experimento vou selecionar um habitante de Natal ao caso. Pode ser selecionados vários habitantes diferentes. Ou um outro exemplo que a gente vai ver bastante no curso estou lá no meu processo de produção, produzi um conjunto grande de peças, vou pegar um lote para fazer uma análise de qualidade desse lote. Então, peguei um lote lá de 50 peças e dessas 50 peças eu vou olhar o número de peças defeituosas. Esse vai ser o meu interesse. Agora, imagine, ao longo do dia eu vou sorteando esse lote, vou pegando grupos diferentes de 50 peças. Esses grupos não vão ter as mesmas peças, não vão ser peças iguais. Então, o número de peças defeituosas pode variar de acordo com o lote que for selecionado. O lote vai ser aleatório. A seleção do lote vai ser aleatória. Então, o experimento aqui vai ser, vou retirar o lote aleatoriamente e a que eu vou pegar para analisar. Um outro exemplo imagina que eu estou lá
numa central de chamada telefônica, e aí eu pego um intervalo de tempo. Então, vou analisar nos próximos 10 minutos quantas chamadas chegam nessa central telefônica. Cada faixinha de 10 minutos que eu pegar diferente, vai variar o número de chamadas que vão chegar para a gente nessa central, nesse tempo fixado. Então vejam que em todos esses exemplos a gente tinha experimentos aleatórios que era, eu sei exatamente o que eu estou fazendo, mas eu sei também que tem certeza na realização desse experimento. Quando eu repetir o experimento, quando eu sortear um outro grupo, ou sortear uma outra pessoa, ou lançar o dado novamente, ou retirar um lote de peças, ou escolher um outro intervalo de tempo, quando eu fizer isso, eu vou ter variações no resultado que podem acontecer. Então, essa é a definição que a gente vai usar aqui para aleatoriedade ou para eventos incertos, que a gente chama de experimento aleatório. E aí, o objetivo da nossa teoria de probabilidade, a teoria de probabilidade nossa, vai ser, vamos construir um modelo matemático para representar esses eventos incertos ou para representar esses experimentos aleatórios, e o que o meu modelo matemático vai fazer é calcular a chance de ocorrência dos possíveis resultados. Então, meu modelo vai ser composto de duas etapas. A etapa 1 vai ser a descrição do que pode acontecer, ou o conjunto de resultados possíveis desse experimento aleatório. Então, vamos gastar um tempo aqui nos próximos slides, trabalhando na etapa 1. Quando eu entender bem direitinho o que pode acontecer nesse experimento aleatório, a gente vai passar para a etapa 2. Na etapa 2, a gente vai atribuir pesos que vão refletir a maior ou menor chance do resultado acontecer, ou a gente vai atribuir probabilidades para o que sair aqui da etapa 1. E aí, vamos começar definindo o que pode acontecer, dizendo tudo o que pode acontecer. Tudo o que pode acontecer, a gente vai chamar de espaço amostral. E vamos denotar por essa letra S maiúscula. Então, o espaço amostral vai coletar todos os possíveis resultados. Alguns requisitos quando a gente for construir o espaço amostral é que a gente vai poder, cada rodada do experimento que eu fizer, eu vou poder ter só um resultado possível do que tiver lá dentro do espaço amostral. Então, apenas um resultado possível para cada rodada do experimento, para cada vez que eu repetir o experimento, e não pode ficar nada de fora, já que o espaço amostral vai coletar tudo que pode acontecer. Então, é bem simplesinho, vamos trabalhar agora alguns exemplos de espaço amostral. Então, começando aqui, deixa eu mudar para a caneta. Começando aqui com o exemplo, vou lançar um dado e vou observar a face superior desse dado. O que é que pode acontecer? Esse é fácil, né? Pode sair ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. É fácil mais ou menos, né? Eu não dei informação completa para vocês. Então, vamos supor que a gente está lançando um dado de 6 lados. Que a gente vai trabalhar bastante nesse curso também com dado de 4 lados, que é uma pirâmidezinha, para facilitar, porque aí tem menos resultados possíveis, fica mais fácil da gente resolver. Mas aí então eu lancei o dado, vamos escrever aqui, meu espaço amostral S vai ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Pronto, terminei. É só isso. É bem simples o conceito de espaço amostral. Vamos pegar o exemplo 2 agora. No exemplo 2, vai dificultar um pouquinho. Imagina que eu vou lançar uma moeda. Então, eu peguei minha moedinha, lancei até que apareça a primeira cara. Então, se eu lançar na primeira vez e já sair cara, eu paro. Parei meu experimento. Mas pode acontecer que eu lance e saiu coroa. Saiu coroa, eu vou ter que lançar de novo, porque não apareceu a primeira cara ainda. Então, aí eu vou lançar. Pode ser que eu lance coroa. Se a segunda sair cara, acabei meu experimento. Se a segunda cair coroa, vou ter que lançar pela terceira vez. E pode ser que eu fique infinitas vezes lançando essa moeda, porque nunca vai sair a primeira cara. Então, a gente vai ter aqui um exemplo de um espaço amostral, o espaço amostral S, em que, vamos começar pelo mais simples, lancei, saiu cara, acabei. Cara, parei.
Mas pode acontecer de sair coroa, ter que lançar a segunda vez. Se a segunda vez sair cara, acabou o meu experimento. Caso contrário, eu posso lançar duas vezes para sair cara. E assim até infinito. Pode ser que eu fique a minha vida toda lançando. É claro que quando a gente chega lá no cálculo do nosso modelo de probabilidade, a possibilidade, a probabilidade associada a eu ficar infinitas vezes fazendo esse experimento deve ser muito baixa, praticamente zero, ou seja, praticamente impossível que isso aconteça. Mas aqui a gente está na primeira etapa aqui de descrever só o que pode acontecer. Isso não poderia acontecer? Em teoria, sim. Agora vamos para o exemplo 3. Nesse exemplo 3, imagina que eu vou pegar um dardo e vou lançar esse dardo debaixo de um cano. Então aqui eu tenho um cano subindo, um cano, e vou lançar o meu dardo porque eu não quero começar a imaginar que possa sair de dentro desse cano, certo? Eu só quero que sejam possíveis pontos dentro desse círculo de raio 1. Então aqui eu vou ter... Eita, pausei. Espera aí que eu estou com problemas com a caneta. Super difícil a gente começar a trabalhar com essas canetinhas. Então aqui eu tenho um círculo. Eita, de novo. Um círculo de raio 1, certo? Então, tudo que pode acontecer é a gente pode acertar pontos dentro desse círculo. Então, como é, vocês lembram como é que a gente escreve? Como é que a gente mapeia os pontos dentro de um círculo? Nosso espaço amostral S agora vai ser todo x e y pertencente ao R2, tais que x é o quadrado mais y ao quadrado. Aí a gente vai ter que ver, será que eu vou poder colocar exatamente na fronteira ou não? Como eu falei para vocês que vai ter um cano, então não pode cair na fronteira do cano. Então vai ser menor do que 1. Então esse é o meu espaço amostral. Vejam que aqui eu escolhi propositadamente esses 3 espaços amostrais. Bem simplesinho, que eu tenho 6 elementos, limitado, só com 6 elementos. Um espaço amostral em que eu tenho um número contável, eu poderia contar quantos elementos eu tenho, mas que vai até infinito. E um espaço amostral que é limitado também, mas imagina todos os pontos aqui. Todos os pontos aqui vão no R2, né? O subconjunto do R2, então é não enumerável. Então, propositadamente, eu escolhi 3 tipos diferentes de espaço amostral para vocês verem que eles podem ter propriedades matemáticas diferentes. Aí, a gente já acabou de descrever tudo o que pode acontecer, tá? Tudo que pode acontecer está lá no espaço amostral. Um evento, a gente vai chamar de qualquer subconjunto do espaço amostral. Os subconjuntos, os eventos simples, são subconjuntos unitários. Então, se eu lancei lá meu dado, vai ser saiu 1, ou saiu 2, ou saiu 3, isso é o mais simples que tem. Mas eu posso estar interessada também em definir eventos compostos. Eventos compostos, eles vão ter mais de um resultado simples do espaço amostral dentro dele. Porque eu poderia querer calcular a probabilidade de um evento composto. Por exemplo, fiz uma aposta com vocês. Se sair mais do que 4, vocês ganham a aposta. Se sair menos do que 4, no lançamento do dado, sou eu que ganho a aposta. E aí eu quero calcular a probabilidade de eu ganhar a aposta. Então, eu vou querer a probabilidade de 1, 2, 3 e 4, porque eu falei mais do que 4 para vocês ganharem, né? Eu fui espertinho, botei a probabilidade de eu ganhar maior do que a de vocês. Então, eu gostaria de calcular a probabilidade de eu ganhar. Ganhar é um evento composto que eu ganhar é um evento composto que contém 4 elementos simples. E a gente vai denotar o conjunto vazio por esse símbolo do vazio que vocês já conhecem. Então, vamos ver aqui agora exemplos de exemplos bem simples. Então, no evento 1, eu vou lançar um dado de 6 lados, o espaço amostral a gente já viu qual é. Então, só para dar exemplos para vocês, de 2 eventos simples, saiu 6 ou saiu 1. Chamei saiu 6 de A, chamei saiu 1 de B. E eventos compostos, por exemplo, esse evento C aqui, as faces pares. As faces pares vai incluir quem?
o 2, o 4 e o 6. Então, já não é mais simples, é composto. Ou as faces menores iguais a 3. Então, vai ser 1, 2 e 3. Novamente, tem mais de um elemento do espaço amostral, então é composto. Ou, se eu estiver imaginando, imagino que meu evento agora vai ser, eu vou olhar uma rede de computadores que estão em operação por um dia. Então, eu defini meu intervalo de tempo ali um dia. Eu vou querer contar o número de falhas que essa rede pode ter nesse dia. Pode ser que eu tenha nenhuma falha, uma falha, duas falhas, três falhas, ou, como a gente viu lá, como é falhas em um dia inteiro, pode, teoricamente, ter infinitas falhas em um dia só. Então, esse é o meu espaço amostral. Geralmente na aula pergunta assim, quem sabe dar um exemplo de um evento composto? Aí alguém levanta a mão, eu sei, professora. Então, eu sei, professora. Um evento composto pode ser se eu quero saber a chance, o evento que eu vou definir é ter mais do que 10 falhas em dia. Então, aí seria o 10, o 11, o 12, o 13, dali para frente. Como engloba mais de um resultado possível daqui de dentro, é um evento composto. Agora, nessa parte, a gente vamos trabalhar um pouquinho mais com espaço amostral. E agora o meu experimento vai ser, eu vou lançar 3 moedas. Então, vou pegar 3 moedas de uma vez, balançar e lançar. Vou observar a face superior delas. Então, moedas, cara ou coroa, cada uma delas, vou ter 3 moedas. Então, vamos determinar o espaço amostral. Para a gente ver o espaço amostral, vamos começar aqui. Eu vou listar para vocês, que a gente gosta de fazer esse tracinho, com o resultado possível de cada moeda, né? Então, a primeira moeda pode sair cara ou coroa, a segunda cara ou coroa, a terceira cara ou coroa, tranquilo? Então, qual vai ser meu espaço amostral? Vai ter 3 elementos variando entre cara e coroa. Então, meu espaço amostral S vai ser... Saiu tudo cara. Cara. Ou saiu uma coroa. Essa primeira coroa pode estar aqui, aqui ou aqui. Então, vamos começar com coroa, cara, coroa, cara, coroa. Então, a gente fez tudo que tem uma coroa. Agora, vamos tudo que tem 2 coroas. Coroa, cara, coroa e cara, coroa. Agora falta só um, que é ser tudo coroa. Coroa. Então, esse é o espaço amostral. Deixa eu pegar aqui a borrachinha para apagar essa parte aqui, para não ficar tão confuso. Certo? Quantos elementos tem no espaço amostral? A gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quem sabe me dar um exemplo de um evento composto? Aí eu poderia dizer, eu quero todos os eventos que tem uma coroa. Aí vai ser uma coroa, a gente vai ter esse grupo aqui, um evento composto. Existem vários outros eventos compostos que vocês podem sugerir. Estou dando aqui apenas uma ideia. Então, aqui é só um slide com o resultado para vocês. Vou passar rapidinho nesse. É que eu resolvi manter os slides que eu já tinha antes, que tinha solução. E aqui eu estou tentando fazer como uma aula de verdade em que eu vou no quadro. Seria assim a aula. Aí, como a gente já discutiu, né? Agora, evento é subconjunto do espaço amostral. Todo subconjunto do espaço amostral, seja ele unitário ou mais de um composto, vai ser um resultado possível do experimento aleatório que eu possa estar interessada. Então, como a gente vai trabalhar com subconjuntos, vamos precisar fazer uma revisão de propriedades de conjuntos. E aí, os conceitos que a gente vai revisar, alguns deles vocês já devem conhecer, tipo união, interseção de 2 conjuntos, complemento ou complementar. A gente vai analisar se conjuntos são disjuntos ou mutuamente excludentes ou mutuamente exclusivos, isso varia na tradução, e coletivamente exaustivos. Então, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar em união e interseção, a maioria já trabalhou com complemento ou complementar,
E mutuamente excludentes e coletivamente exaustivos é mais uma terminologia que a gente usa aqui em probabilidade que vai ser útil. Coletivamente exaustivos vai ser uma partição e mutuamente excludentes. Então, Não, na verdade a partição vai ser coletivamente exaustivos e mutuamente excludentes ao mesmo tempo. Mas a gente vai falar nos próximos slides um pouquinho mais sobre cada uma dessas operações possíveis. Então, começando com a união de dois conjuntos, eu vou apresentar aqui com dois, mas vocês sabem que a gente pode estender esses conceitos para dois ou mais. Então, a união de dois conjuntos, ou de dois eventos, os eventos A e B, é o conjunto que inclui todos os resultados que estão no conjunto A, no conjunto B ou em ambos. Então, vai ser x pertencente a A ou x pertencente a B. Quando a gente bota o ou, a gente sabe que aqui em matemática e estatística inclui também o que está nos dois, certo? Não é excludente esse ou da matemática. A interseção vai coletar todos os elementos que estão, em A e em B ao mesmo tempo, simultaneamente em A e em B. Então, vai ser quem está em A e em B ao mesmo tempo. E o complementar, que talvez vocês não conheçam, é tudo que está fora daquele conjunto. Então, o complementar do conjunto A ou do evento A, a gente pode representar com esse C, ou também tem essa notação com um tracinho em cima. Vai ser todos os elementos do espaço amostral que não pertencem a A. Então, tranquilo, conceitos bem simples, mas que vão servir para a gente definir o que a gente quer saber quando a gente quiser calcular uma probabilidade. Já eventos mutuamente excludentes são eventos que não podem acontecer simultaneamente. Então, eu defini conjunto A e conjunto B, eles vão ser mutuamente excludentes ou disjuntos se eles não tiverem interseção entre eles. Tranquilo? Se a interseção for vazia. Então, por exemplo, vamos analisar, certo? Meu experimento vai ser, vou retirar uma carta aleatoriamente de um baralho normal. Vai ter duas cartas. Então, imagina que meu evento A vou definir como a rainha de ouros. Então, realizei o experimento e saiu a rainha de ouros. E B, a rainha de copas. Como são dois eventos unitários, são dois eventos simples, eles não podem ter interseção entre eles. Então, eles são necessariamente mutuamente excludentes ou disjuntos. São mutuamente excludentes. Se eu definir os eventos C como a carta é uma rainha e o evento D como é uma carta do naipe de ouros, a gente já pode imaginar aqui qual é a interseção entre esses dois. É a carta a rainha de ouros, ou seja, o evento A. Então, como esses dois eventos, esses dois conjuntos, eles têm interseção entre eles, rainha de ouros, então eles não são mutuamente excludentes. Tranquilo? Já a partição, uma partição de um espaço amostral, a gente vai sempre falar assim, vai ser um conjunto de eventos. Então, pode ser 2 ou mais do que 2, 3, 4, 5. Tais que eles são mutuamente excludentes, então eles não têm interseção entre eles, por isso que é partição, certo? Se tivesse... o conceito de partição vai ser eu vou partir. Então, eu vou pegar meu espaço amostral e vou partir ele em partes sem interseção entre si e que, ao mesmo tempo, a união delas deu o espaço amostral todo. Então, a partição, eles têm que ser mutuamente excludentes, sem interseção, e coletivamente exaustivos, ou seja, a união consegue cobrir o espaço amostral inteiro. Então, vai ser interessante esse conceito, mas na frente, quando a gente estiver analisando cenários possíveis de um espaço amostral, aí o que pode acontecer, então a gente vai querer listar tudo que pode acontecer através de uma partição. Então, vamos usar bastante esse conceito lá em probabilidade condicional, que é o nosso próximo grupo de aulas, nossa próxima aula. Por último, imagine esse meu experimento continuando, vou selecionar uma carta do baralho para dar um exemplo para vocês de partição. Vamos ver se a gente consegue definir uma partição partindo desses quatro eventos. Então, o evento A, a carta é um ás, o evento B, cartas pretas,
O evento C, ouros, e o evento D, copas. Então, como vocês podem ver, ases vai ter interseção tanto com quartas pretas, quanto com ouros, quanto com copas. Então, ases não é um bom candidato para entrar na minha partição, porque ela não é mutuamente excludente como demais. Tranquilo? Então, eu vou jogar fora ases, eu não vou usar. Mas se eu pegar as cartas pretas, que vai ter dois naipes, são as naipes mesmo, é espadas e paus. Então, cartas pretas vai incluir tanto espadas quanto paus, e fizer a união dele com ouros e copas, eu sei que eu vou ter meu baralho todo. Então, B, C e D são coletivamente exaustivos. E será que tem interseção entre eles? Não, né? Porque eu estou trabalhando com dois naipes diferentes e nenhum desses dois naipes, nem o C nem o D, pertencem ao evento B. Então, B, C e D são mutuamente excludentes e coletivamente exaustivos. Então, eles definem uma partição do meu espaço amostral para esse experimento, que é selecionar uma carta do baralho. Vamos ver agora aqui. Agora eu estou usando já uma visualização dos conjuntos. Vocês já conhecem, por isso que eu não vou passar tanto tempo explicando. Mas a gente pode usar esses diagramas de Venn, essas bolinhas, essas áreas que a gente usa para representar eventos, interseções e uniões. Eu falei bolinhas em geral porque geralmente a gente faz bolinhas, mas aqui eu botei um exemplo com um quadradinho, nada impede, né? É uma área que eu estou usando para representar. Só para deixar bem fixo na cabeça de vocês, por incrível que pareça, já aconteceu de eu botar no exercício da prova. Mostra o diagrama de Venn e os alunos não saberem o que é diagrama de Venn. Então é simples, essas bolinhas se chamam diagrama de Venn, é bem simples, tá? Então vamos pegar esse primeiro diagramazinho de Venn aqui e me diga aí a parte achurada. A parte aqui, ó. Que evento é esse? Quem sabe? Esse é bem fácil, né? Então, aqui eu vou ter A interseção B. Bem simples. E esse evento do painel B? O achurado é tudo que está em A e tudo que está em B. Ou tudo que está em B. Então, é A união B. Vamos para o painel C. No painel C, eu vou ter os elementos que estão apenas em A e não em B. Então, vejam, não é o conjunto A, porque ficou de fora essa interseção. Então, como é que eu vou representar? Eu vou chamar assim, são todos os pontos que estão em A, e lembra que o I a gente vai usar a operação interseção para representar o I, e não estão em B. Então, não estão em B, está fora de B. Então, B complementar. Essa parte achurada vai ser tá em A e não está em B. A gente vai usar bastante esse truque, porque muitas vezes a gente tem interesse em calcular a probabilidade de evento desse tipo, que está em apenas um dos dois. A gente vai ter exercícios mais na frente sobre isso. No painel D, a gente tem achurado, isso aqui que está fora de A. Deveria ter feito o painel D primeiro, né? O painel D, então, deixa eu só apagar com borrachinha que ficou frio. O painel D é A complementar. No painel E, não tem nada achurado. O que eu estou querendo perguntar para vocês é A, B e C são que tipo de conjunto? E vocês estão vendo que não tem interseção em nenhum deles? Então, A, B e C são mutuamente excludentes. Ainda bem que tem o áudio, né? Que eu acho que vocês não seriam capazes de entender minha letra. Essas canetinhas aqui, ó, é difícil. Mas vai melhorar daqui para o final do semestre. Já o F, qual é a diferença entre o E e o F? Vocês estão vendo que se eu unir A, B e C, se eu pegar a união deles todos, dá o espaço amostral todo. Então, A, B e C são partição. Vou escrever só partição para economizar um pouco, certo? Vou escrever aqui para vocês. A, B e C formam uma partição. Ok? Então, é bem tranquilo. Aqui tem um outro exercício, não vou fazer todos, fica de tarefa para vocês. Vamos fazer só alguns desses. Então, vamos começar aqui. Meu espaço amostral vai do 0 ao 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
O evento A, 0, 1, 2, 3 e 4. O evento B é composto por 3, 4, 5 e 6. E o evento C, 1, 3 e 5. Então, vamos começar com a união. A união de A e B vai dar... Então, vamos ver tudo que está em A. 0, 1, 2, 3 e 4. Parou o A, né? Mas ainda tem evento, mas ainda tem possibilidades dentro do B, que vão entrar na união. O 5 e o 6. Tranquilo? A interseção entre A e B. A gente vai ver o que está em A e em B. São só o 3 e o 4. Aí esses ficam para vocês fazerem, depois vamos olhar só o complementar. O complementar de A vai ser todo mundo do espaço amostral que não está em A. Se eu olhar ali, vai ser como A vai até o 4, eu vou ter do 5 ao 7, 5, 6 e 7, que está no espaço amostral e está fora de A. Bem tranquilo. Fica de tarefa para vocês testarem fazer agora esses outros exercícios que estão listados. Tá? Se vocês acharem muito simples, podem pular essa tarefa. Se vocês estiverem achando um pouquinho difícil, vocês podem até fazer outras. Aí vamos ver que a gente já definiu algumas operações de conjunto, quais são algumas propriedades dessas operações de conjuntos. Então, primeiro que tanto a união quanto a interseção são reflexivas. Tanto faz a ordem que eu escrevo A ou B aqui, vai dar a mesma coisa, certo? A união B é a mesma coisa que B união A interseção B é a mesma coisa que B interseção A. Agora, vamos trabalhar um pouquinho mais com as distributivas. Então, eu consigo distribuir a interseção, é como se eu estivesse multiplicando, tá vendo? Nesse parênteses, eu consigo distribuir ao longo de um parênteses. Então, a interseção B união C é a mesma coisa que eu distribuir a interseção B, união ficou aqui, a interseção C. Aí é bom a gente olhar no diagrama de Venn. Será que eu vou conseguir, hein? Eu vou ter aqui B e C, a união deles, certo? Então, eu desenhei primeiro a união dos dois. E agora eu vou desenhar A e a interseção com a união. Então, A ficou aqui. Por aqui. Então, qual é o resultado da interseção entre A e a união deles? Vamos mudar aqui a corzinha da caneta. Vou pegar um verdinho. Então, o resultado vai ser essa partezinha daqui. Vocês conseguem ver que seria a mesma coisa que eu pegar. Deixa eu pegar com outra cor aqui. Vou pegar amarelo. Que eu pegar. Primeiro fazer a interseção entre A e B. E depois fazer a união disso com a interseção entre A e C. Dá no mesmo, né? É isso que essa operação está dizendo para a gente. Outro, então, deixa eu apagar esse que a gente pegou agora. Vou abrir espaço para o resto. Vou fazer mais um. Interessante. É bem simples, na verdade. Que é, estou aqui no meu espaço amostral. Vou pegar o vermelho, vou pegar o preto. Estou aqui no meu espaço amostral. S. Aí aqui eu tenho A. Aí eu vou pegar todo mundo que está fora de A, que é o que está aqui dentro. Ih, vou ficar louca com tanta opção de cozinha. Todo mundo que está fora de A. Todo mundo que está fora de A é dentro de S. Está aqui dentro. É o complementar de A. Só que eu quero o complementar do complementar de A. Então, é todo mundo que está fora de todo mundo que está fora de A. É claro que eu vou voltar. Vou voltar em quem? Meu próprio conjunto A. Certo? Então, complementar do complementar é o próprio conjunto. É isso que a gente está mostrando aqui. Claro que eu não estou provando nada para vocês. Eu estou apenas dando um visual para vocês entenderem e memorizarem essas propriedades. Para provar, vocês teriam que fazer um curso de análise, que a gente vai provando tudo com uma lógica bem direitinho. Bem legal o curso de análise. Se vocês procurem na internet para fazer. A interseção de A com o complementar de A vai ser vazio, porque dentro de A e fora de A. A união de A com o espaço amostral é o próprio espaço amostral. E se eu pegar a interseção de A com o espaço amostral, vai voltar no próprio A. Façam, se tiverem com dificuldade de entender esses, façam um desenho, um diagrama de Venn, que vocês vão conseguir visualizar bem essas propriedades. Aí, a gente vai nessas leis de Morgan,
que são propriedades para o distribuir complementar. Então, como se eu tivesse um elevado, né, dentro de um parênteses. Essas são muito, muito, muito úteis. A gente vai ver algumas distribuições que a gente vai calcular a probabilidade delas partindo desse princípio. Então, vamos começar com essa primeira aqui, que é o complementar da união de dois conjuntos. Então, vamos... O quadrado foi dois conjuntos, A e B. A e B. Onde é que está a união entre eles? Está aqui. O complementar da união vai ser todo mundo que está fora dessa união, certo? Então, isso é o que a gente está querendo calcular. Só que presta atenção, se está fora da união, um pontinho desse aqui, eu posso dizer, é um ponto que está fora da união, ou é um ponto que não está nem em A nem em B, certo? Então, se é um ponto que não está nem em A nem em B, eu vou dizer nem A, se não está em A, está no complementar de A, e não está em B, então está no complementar de B, está fora de B. Tranquilo? Conseguem visualizar isso? Então, essa é a lei de Morgan, ajuda a gente a calcular. Porque muitas vezes a gente transformar uma união numa interseção, quando a gente tiver uma propriedade, quando a gente tiver uma hipótese lá na frente de que eles são independentes, aí já estou mostrando cenas dos próximos capítulos para vocês. Vai ser bem fácil calcular a probabilidade de interseções quando são independentes. Então, a gente vai usar essa propriedade mais na frente, por isso que tem um slide só para ela. Vocês podem desenhar aqui o complementar de A, o complementar de B e calcular onde é que está a interseção. Veja, o complementar de A é todo mundo que está fora de A. Aí englobaria essa partezinha daqui de B. Calcular o complementar de B, todo mundo que está fora de B. Englobaria essa partezinha. Mas quando eu fizer a interseção dos dois, tanto essa parte quanto essa vão ficar de fora, então a gente vai cair exatamente no conjunto verde, que é o complementar da união entre A e B. Tranquilo? Essa vai ser útil demais. Do mesmo jeito, deixa eu apagar aqui. Do mesmo jeito vai ser útil para a gente, se a gente quiser calcular o complementar da interseção. Vou colocar aqui o conjunto. Vou ter aqui meu A e meu B. A e B. Onde é que está a interseção? Está aqui. Onde é que está complementada essa interseção? É fora. Então, fora da interseção agora. Claro que vão entrar esses elementos que estão só em A e não estão em B. Tranquilo? Todo mundo? Vocês estão conseguindo visualizar bem? Vocês conseguem ver que é a mesma coisa que eu pegar quem está fora de A. Quem está fora de A, deixa eu fazer aqui de novo. Vamos pegar aqui. Vocês fingem que é igual, tá? Esses dois conjuntos. Vou pegar quem está fora de A. Quem está fora de A. E vou pegar quem está fora de B. Vou botar amarelo. Quem está fora de B. Aí fora de B está aqui. Espero que vocês consigam ver que quem está fora de A. União, quem está fora de B. Então, como é união, tudo que tiver com achurado de qualquer cor vai entrar. Então, a gente vai ter todo o espaço amostral menos a interseção. Menos a interseção. Ou seja, tanto faz eu pegar a interseção e olhar fora da interseção, o conjunto verde, quando eu pegar o complementar do A, fora de A, eu tinha botado em azul, pegar o complementar de B, fora de B, eu botei em amarelo e fazer a união dos dois. Só o que vai ficar fora vai ser a interseção, que é o que a gente queria mostrar. Então, essas são as leis de Morgan. A gente vai usar demais, demais elas. Principalmente a primeira lá, tá certo? Essa primeira da união. Uma forma de eu olhar quem está fora da união é olhar quem não está em nenhum dos dois. Usando o nosso vocabulário normal, é fora da união é nenhum, nenhum e nem no outro. Aí, vamos trabalhar um pouquinho mais com formas da gente representar
Eventos. A gente já começou trabalhando com o diagrama de Venn, certo? A gente já está usando o diagrama de Venn, que é uma forma da gente representar ocorrência e operações entre eventos. Outra forma que a gente também pode usar é uma tabela de contingência e uma tabela cruzada. Lá em estatística descritiva a gente definiu o que era uma tabela cruzada ou uma tabela de contingência quando a gente tinha duas variáveis. Então a gente representava categorias possíveis de uma variável na linha, a outra na coluna, e aí a gente fazia nas células da tabela as interseções entre elas. Então a gente vai fazer isso aqui. Às vezes, em vez de a gente botar a interseção nas células, a gente vai botar o número de possibilidades, porque isso vai ser suficiente para responder nossas perguntas de probabilidade. Então, tabela de contingência, vocês já estão acostumados a trabalhar com ela. Diagrama de árvore, que é assim, eu vou até botar aqui para vocês, o diagrama de árvore. Quando a gente entrar lá em condicional, eu pessoalmente gosto demais de usar o diagrama de árvore para representar os eventos. Então, vai ser muito útil quando a gente estiver lá na nossa próxima aula. E matriz. A matriz também é útil, principalmente quando eu estou trabalhando com dados, mas não é tão útil assim quanto o diagrama de árvores. Então, pessoalmente, eu uso muito o diagrama de Venn e diagrama de árvores. Mas eu já tive monitores no passado que gostavam demais da tabela de contingência ou tabela cruzada. Então, é uma forma da gente visualizar o evento, vai depender um pouco da característica do gosto pessoal da pessoa. Então, vamos aqui ver um exemplo de tabelas de contingência. Então, imagine que o meu experimento eu vou selecionar uma carta aleatoriamente do baralho, e aí eu vou representar aqui, usar uma tabela de contingência para representar se eu estiver interessado em dois eventos em particular. O primeiro será que essa carta é preta ou ela não é preta? No caso, vai ser vermelha. Então, eu coloquei aqui o primeiro evento, que é a cor da carta preta ou vermelha, nas linhas. Um outro evento que eu posso estar interessado será que é um AS ou não é um AS? Então, quando a gente está usando uma tabela de contingência, a gente geralmente vai usar uma partição aqui. Essas partições que eu usei, elas são bem simples, se vocês pensarem. E o complementar dele. Então, preto e o complementar de preto, eu poderia ter botado não é preta, mas aí que eu botei vermelha. E aqui nas colunas eu botei AS ou não é AS, certo? O complementar de ser AS é não ser AS. E aí o que é que a gente vai fazer? Na tabela de contingência ou tabela cruzada, ajuda muito a gente pensar na linha do total e na coluna do total. Então, como é que a gente vai ficar na coluna do total? A gente vai pegar todos os ASes, pretos e vermelhos. E a forma que eu estou usando aqui eu vou só contar nas células o número de resultados do espaço amostral, então, o número de cartas possíveis que vão cair na interseção dessas duas características. Então, nessa primeira célula aqui, eu vou olhar todos os ases pretos do baralho. Vou ter dois ases pretos, certo? É um baralho só. O as de paus e o as de espadas. Todas as cartas pretas que não são ases, eu vou ter 24. Meu baralho tem 52 cartas no total. Então, a linha do total aqui diz o número de cartas pretas. Vou ter dois ases vermelhos, 24 ases vermelhos, 26 no total. Se eu olhar agora aqui o total, aqui embaixo, eu vou ter aqui o total de quantos? Total de ases, independente se é preto ou vermelho. Então, vou ter 4 ases. E cartas que não são ases, a soma desses dois, 48. Cruzamento de linha do total com coluna do total, a gente tem 52, diz o número total no nosso espaço amostral. Então, tem muita gente que gosta dessa representação por tabela de contingência. Continuando, o mesmo exemplo, só que agora usando um diagrama de árvores, eu vou ter aqui meu espaço amostral, um baralho de 52 cartas, e vou usar os mesmos dois eventos. Só que aqui eu vou definir, vai depender de como eu quero visualizar um dos eventos para colocar primeiro. Então, primeiro eu estou interessado em olhar a cor da carta. A carta pode ser preta ou vermelha. Quando eu uso um diagrama de árvores, é muito importante eu ter aqui uma partição. Carta preta e vermelha consiga ser, não tem interseção entre eles e a união deles de todas as cartas do baralho. Então, eu fui aqui no meu primeiro ramo, vamos supor que eu vim para cá, carta preta. Quando eu chego aqui nesse nó, eu já sei, eu já observei o passado. Então, nesse nó dentre as cartas pretas, elas podem ser AS ou não ser AS.
E aqui no final eu boto o número de possibilidades, número de cartas. Quando eu chego aqui, eu já observo tudo do passado. Então, são quantas cartas são pretas e são ases. Nessa representação aqui, eu botei o número, mas eu poderia ter listado também tudo o que podia acontecer. Então, eu poderia ter botado aqui as de paus e as de espadas, em vez de botar dois. Nessa folha, que é o final da árvore, a gente chama de folha, ficaria bem simples de escrever, teria só dois eventos simples para escrever. Mas se eu tivesse nessa folha de baixo, carta preta, e não é as, eu teria que escrever 24. Então, como muitas vezes a gente não precisa saber exatamente quais são as 24, a gente vai precisar só do número total para calcular a probabilidade, então só botar o número pode ser suficiente para a gente visualizar o que a gente quer. Continuando aqui, então, se eu fui nesse ramo carta preta, embaixo eu vou ter carta vermelha. Complementar. E na segunda etapa, partindo do segundo nó, eu vou olhar o mesmo evento. As ou não as. A gente não troca de evento, a gente mantém o mesmo evento. Vou ter 2 e 24. Tranquilo? Fica de tarefa para vocês fazerem aí o inverso. Começar com CAs ou não CAs, depois carta vermelha ou carta preta. Seria uma outra forma possível de visualizar esse mesmo experimento. Sortear uma carta. Ah, professora, por que escolheu carta vermelha, carta preta, AIS? Claro, a gente aqui não está em um contexto específico de exercício, mas de repente vocês podiam estar interessados, em vez de ser AIS, podia ser um rei, ser um valete, e aí a gente ia representar de uma outra forma. Novamente, eu quero enfatizar aqui que a gente está vendo algumas formas de visualizar que vão ajudar a gente na resolução. Então, quando a gente se deparar com uma questão, quando a gente se deparar com um exercício, aí a gente vai pensar, como é que eu posso visualizar isso? Tranquilo? Outra forma de visualizar, e aqui eu botei de lado a lado junto com a árvore, da gente visualizar eventos. Em especial quando eu estou com dados, não precisava ser dados, tá? Eu poderia colocar aqui as possibilidades e as outras possibilidades. É a gente usando uma matriz. Então, na matriz, a gente vai ter, vamos supor aqui que, nesse exemplo, eu lancei 2 dados de 4 lados. Aí eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4. Resultado possível do primeiro dado. Nas linhas, né? Aqui são as colunas. Nas linhas eu vou botar o resultado do segundo dado. 1, 2, 3, 4. Então, que resultado é esse? Nessa interseção específica, eu vou ter 2 para o primeiro dado e 2 para o segundo dado. Que resultado é esse? 4 no primeiro dado e 3 no segundo dado. Então, se eu olhar para esses pontinhos, eu vou ter todos os resultados possíveis. Poderia ter feito essa representação por matriz para o exemplo anterior? Poderia, mas aí eu teria, por exemplo, aqui eu ia olhar se a carta era as ou não as, e aí eu teria que colocar, na verdade, não, na verdade eu olharia primeira. Não ia ficar bom para a gente representar. Eu estava até pensando em editar esse vídeo nessa parte, mas não. Realmente, essa representação matricial ela é mais útil sempre quando a gente está trabalhando com dado. Ou seja, não é tão útil assim. Como eu falei para vocês, o que eu gosto mais é da árvore. Então, na árvore, eu poderia analisar no primeiro ramo o resultado do primeiro dado ou do segundo, ou seja, a gente escolheria. E depois, partindo desse nó, quando eu já sei se foi o dado 1, dado 2, dado 3 ou dado 4, eu teria os resultados do segundo dado. Então, o segundo dado podia ser 1, 2, 3 ou 4. E aqui na folha eu tenho, se o primeiro dado é 1 e o segundo dado é 1, o resultado 1, 1. Se o primeiro dado é 1 e o segundo dado é 4, o resultado 1, 4. Tranquilo? E assim sucessivamente. Vamos pegar essa aqui para a gente pensar. Essa aqui, o primeiro dado foi 4, o segundo dado foi 2. Então, seria aqui o primeiro dado 4, o segundo dado 2. Seria esse resultado aqui. Tranquilo? Novamente, só formas de representação. Até gosto. Vão fazer como vocês quiserem no futuro. Aí, a gente completou a etapa 1 do nosso modelo probabilístico. O modelo probabilístico que a gente vai querer fazer, ele vai ter 2 etapas. Na primeira etapa, eu vou analisar tudo o que pode acontecer. Eu comecei definindo o espaço amostral,
vou ter aqui tudo que pode acontecer de evento simples, mas, como eu falei, a gente pode estar interessado em outro tipo de questão, a gente pode estar interessado em calcular uma probabilidade de um evento composto. Então, a gente definiu os subconjuntos do espaço amostral, a gente chamou isso de evento, e o que a gente vai querer na etapa 2 é, vou querer ter um modelo de probabilidade que seja capaz de calcular a probabilidade de cada evento, de cada subconjunto do espaço amostral. Então, peguei o evento A, probabilidade A. Peguei o evento B, probabilidade B. Construí outro evento C aqui, probabilidade desse outro evento. Tranquilo? Então, essa é a parte que a gente vai entrar agora, a parte 2. A parte divertida, como é que eu vou calcular essas chances relativas. Aí, voltando, né? Então, o que é que a probabilidade faz? Vai atribuir uma chance ou um peso relativo aos eventos possíveis de um experimento aleatório. A gente vai ver três conceitos de probabilidade. A definição clássica de probabilidade, que é a que a gente vai mais usar, certo? Que a gente usa muito durante os cursos. Na vida real, a gente talvez não seja possível usar a probabilidade clássica, a gente vai passar para uma outra definição de probabilidade. Aí tem vários nomes para essa, a frequentista, ou a estatística, ou a empírica, o que vai dar uma forma da gente calcular uma probabilidade através de realizações do experimento. Então, se eu quero saber a probabilidade no experimento teórico, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma experiência, eu vou realizar esse experimento várias vezes e vou calcular a probabilidade relativa nessas vezes, nessas repetições que eu fiz. E vou estimar a probabilidade teórica pela probabilidade empírica. E por último, a gente vai ver os axiomas de Kolmogorov, que são um conjunto de requisitos, um conjunto de características que toda função probabilidade tem que satisfazer. Então, se é a probabilidade, tem que satisfazer esses axiomas de Kolmogorov. Se satisfaz, eu posso formalizar como uma probabilidade. Tranquilo? Então, essa parte vai ser um pouquinho mais teórica e essa vai dizer mais para a gente, de forma prática, como é que a gente pode calcular probabilidades. Então, começando aqui com a probabilidade clássica, é uma probabilidade muito interessante, a probabilidade clássica, é a que a gente mais usa. Mas ela tem uma restrição, uma limitação. A gente vai poder usar a probabilidade clássica sempre que eu tiver com um espaço amostral cujos eventos unitários são equiprováveis. Então, eu estou querendo calcular uma probabilidade, mas eu já parto do princípio que elas têm probabilidades iguais. Tranquilo? Então, equiprováveis significa isso. Mesma probabilidade de cada evento simples possível do espaço amostral. Se eles têm a mesma chance, sempre que eles tiverem a mesma chance, eu vou poder usar esse conceito aqui. Então, vamos supor que eu tenho um espaço amostral enumerável infinito. A chance de sorteio de cada resultado é a mesma. Então, a probabilidade de um evento A vai ser o número de vezes que A vai acontecer em S no espaço amostral dividido pelo número total de resultados possíveis em S. Então, o que é que eu faço? Vai ser muito fácil calcular usando a probabilidade clássica. Eu só tenho que escrever meu espaço amostral e olhar quais são os pontos do espaço amostral que estão em S. Então, quando eu calculo, pergunto para vocês assim, meu experimento vai ser, vou lançar uma moeda. Uma moeda só. Quais são os resultados possíveis no espaço amostral? Pode ser cara ou coroa. Aí eu pergunto, qual é a probabilidade de ser cara? Aí vocês vão me dizer, cara, só tem um. Então, 1 em cima, no numerador, dividido pelo número total em S, 2. 1 sobre 2 já era 0,5. Tranquilo? Deu certo? Deu. Calma aí. Quem falou para vocês que essa minha moeda tem a mesma chance de sair cara ou coroa? Aí é que a gente vem, aquele monte de exercícios que a gente faz, aquele monte de exemplos que a gente vê que diz assim, supondo que a moeda é honesta. Quando a gente fala moeda é honesta, a gente está assumindo que ela é equiprovável. Muitas vezes a gente não vai falar, certo? Que a moeda é honesta. Então, se não falar nada, a gente parte do princípio de que ela é honesta. Agora vai ter exercício que vai dizer assim, uma moeda desbalanceada, para não chamar de desonesta, né? Uma moeda desbalanceada pode ter a probabilidade de sair cara diferente da probabilidade de sair coroa. Aí posso usar a probabilidade clássica? Não, não posso usar. Só vou poder se eles tiverem a mesma chance. Aí nesse momento eu gosto de perguntar para vocês assim. Imagina que a minha questão vou sortear uma pessoa aleatoriamente no Natal e o meu evento de interesse é, será que essa pessoa é diabética?
Aí eu poderia escrever meu espaço amostral como a pessoa é diabética e a pessoa não diabética. Se eu usar a probabilidade clássica indiscriminadamente, toda vez eu ia ter 50%. Então vamos pensar no outro. Qual é a chance de eu ganhar na loteria? Posso ganhar ou não ganhar? Será que a chance de ganhar na loteria é 50%? Se fosse 50%, a gente estava apostando toda semana, né? E ficando rico. Não. Então a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é que provável? Tem a mesma chance de acontecer? Para a gente poder aí usar a probabilidade clássica ou não. No caso da loteria, a gente pode sim usar a probabilidade clássica, mas a gente vai ter que escrever o nosso espaço amostral de uma forma diferente. A gente não pode escrever ganhar ou não ganhar, a gente vai ter que escrever todos os resultados possíveis de uma loteria. A loteria tem 6 números, vai sortear 6 números, esses números podem ir de 1 até 60, então a gente teria que escrever tudo, na verdade, teria que escrever tudo possível. Ou, às vezes, a gente não precisa escrever para responder qual é a probabilidade de ganhar a loteria se eu peguei um bilhete só. Então, a gente pode usar técnicas de análise combinatória ou técnicas de contagem para contar o numerador e contar o denominador. Tranquilo? Então, mais na frente, a gente vai fazer uma revisão dessas técnicas de contagem para atualizar, para relembrar um pouquinho alguns princípios que a gente vai usar quando a gente estiver usando a probabilidade clássica. Um outro exemplo de aplicação da probabilidade clássica é quando o meu espaço amostral ele não é enumerável, ele é não enumerável, mas continuo necessitando de ter um espaço amostral equiprovável, com a mesma chance para cada resultado possível. A gente chama essa probabilidade de probabilidade geométrica, porque eu posso estar com intervalos dos reais, ou eu posso estar com volumes, e calcular a probabilidade, desde que seja tudo igual, desde que tudo tenha a mesma chance. Então, imagina, por exemplo, nesse exemplo aqui, que o meu espaço amostral é um intervalo dos reais do 0 ao 10. Então, eu vou ter aqui uma barrinha do 0 ao 10. 0 ao 10. Tudo entre 0 e 10 tem a mesma chance de sair. Mas agora eu não tenho enumerável, certo? Não é 0, 1, 2, 3. Eu posso ter 1.5, 1.7, 3, 2. Então, são conjuntos dos reais. Eu vou definir como sendo o evento, o subconjunto, união entre o 1 e o 2. Vou pegar a caneta aqui. Então, vai ser a união entre 1 e 2. A primeira parte. E entre 6 e 8. Aqui não vou me preocupar em fazer em escala não, tá? 1, 2 e 6 e 8. A união desses dois. Se tudo tem a mesma chance de sair, como é que a gente vai usar a probabilidade clássica? No caso, a probabilidade geométrica, a gente vai calcular o comprimento, a unidade de medida do A vai ser de 1 a 2, 1 de medida, mais do 6 ao 8, 2. Então, 1 mais 2, 3. Comprimento 3 para o A, dividido pelo comprimento total do espaço amostral. Então, do 0 ao 10, eu vou ter 10 no denominador. Então, probabilidade 0,3. Bem tranquilo também. Aí, vamos fazer agora um exemplo. Vamos fazer um exemplo de cálculo usando a probabilidade clássica quando eu tiver dois dados. Então, vou ter dois dados balanceados. Esse balanceado é crítico aqui. Quando eu estou dizendo balanceado, eu estou dizendo que prováveis. Ele está tão balanceadinho que a chance de cada face sair é a mesma. Então, dois dados balanceados e vou registrar a face superior desses dois dados balanceados. Então, vamos calcular primeiro a probabilidade de obter soma das faces superiores 7. Certo? Então, a soma 7. Quais são as possibilidades que eu vou ter de dois dados cuja soma é 7? Eu vou poder ter 1 e 6, 2 e 5, 3 e 4, 4 e 3, 5 e 2 e 6 e 1. Beleza? Esse vai ser bem fácil. A gente vai contar quantos eu vou ter e dividir pelo número total. Vamos pensar logo no número total? Quantas possibilidades eu tenho para o primeiro dado? 6, do 1 a 6. Para o segundo dado, 6. Então, eu vou ter 6 vezes 6, 36. Vamos ver isso usando a visualização por forma matricial, mas é bem tranquilo da gente fazer esse cálculo, certo? Então, vou passar para o próximo slide. Aqui, obter a soma 7, dois resultados possíveis.
3, 4, 4, 3, 2, 5, 5, 2, 1, 6 e 6 e 1, a probabilidade da soma 7 vai ser 6 num total de 36. Tranquilo? 1 sexto. O segundo, o item B, era qual a probabilidade da soma ser maior do que 10. Então, maior do que 10, eu vou poder ter 6, 5, 5, 6 e 6, 6. 5, 5 não entra porque 5, 5 é exatamente igual a 10, então ficou de fora. Então, a probabilidade da soma ser maior do que 10 são 3 resultados possíveis dividido pelo número total 36. Tranquilo? Probabilidade clássica na área, partindo da pressuposição de que os dados são balanceados. Olhando na matricial, vou botar a matricial aqui só para o segundo resultado, não, para o item 6, para a gente fazer o item C, que é qual é a probabilidade do resultado do primeiro dado ser superior ou ser maior do que o resultado do segundo dado. Aí aqui a gente tem primeiro dado, 1, 2, 3, vocês lembram? Cada pontinho desse da interseção é um resultado possível. Se eu pegar aqui a minha diagonal, nessa diagonal aqui, eu vou ter os resultados em que são iguais dos dois dados, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Se eu estou querendo olhar o primeiro dado maior do que o segundo, vou ter todos os elementos abaixo dessa diagonal. Por exemplo, 2, 1, o primeiro dado foi maior do que o segundo, e assim sucessivamente. Quantos resultados possíveis a gente vai ter? É só contar o número dessas bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mais 4, 9. 9 mais 3, 12. 12 mais 2, 14 mais 1, 15. 15 resultados possíveis, novamente de um total de 36. Então, o resultado para o item C é a probabilidade do resultado do primeiro dado ser superior ao resultado do segundo dado é 15 sobre 36. Então, em termos práticos, é muito fácil a gente usar a probabilidade clássica. A gente só precisa, caneta, papel e cabeça, né? Cabeça a gente precisa sempre. Então, a gente vai precisar só calcular o número total de resultados possíveis e o número total de um possível resultado A de um espaço amostral. Mas, como tudo que é bom, né, tem suas limitações, a probabilidade clássica a gente só aplica ela quando tem a mesma chance. Todos os resultados do espaço amostral têm a mesma chance de ocorrer. Tranquilo? E se não tiverem a mesma chance, como é que eu vou fazer na vida real? Como é que eu vou fazer, por exemplo, se eu quiser saber calcular lá a probabilidade do diabético? Aí, quando a gente não pode fazer na teoria, em estatística a gente faz na prática, empiricamente. A gente realiza o experimento. Então, vamos lá para a probabilidade frequentista. O que a probabilidade frequentista vai fazer é, vamos considerar que eu vou repetir meu experimento um número muito grande de vezes. Então, N aqui é o número de vezes que eu vou repetir o experimento. Imagine que eu estou com um dado desbalanceado. Não sei. Não posso mais supor que é equiprovável. O que é que eu vou fazer? Eu posso fazer o método do português, como a gente chama, o método da força bruta, para ser mais politicamente correto. Eu posso pegar meu dado, aquele mesmo dado, e jogar ele um número grande de vezes. E contar quantas vezes caiu cada face. Então, se eu estou interessado em sair a probabilidade do 6, eu repito, sei lá, 1000 vezes eu jogo meu dado, anoto o resultado cada vez e conto quantas vezes o 6 saiu dividido por esse número 1000 vezes. Claro que na teoria eu vou ter que fazer esse experimento um número infinito, mas na prática a gente nunca faz um número infinito, então a gente só repete um número muito grande de vezes. Tranquilo? Então, é por isso que a gente chama a probabilidade frequentista também da probabilidade empírica. Por que a gente chama de frequentista? A gente vai calcular a frequência relativa nas repetições do meu experimento. Então, na prática, eu vou dividir o número de vezes que saiu pelo número total de vezes que eu repeti. É bem tranquilo. É bem fácil de aplicar. Na teoria, é bem fácil de aplicar. Na prática, vocês imaginam vocês sentados jogando 1000 vezes esse dado e contando? No meu primeiro ano de faculdade, primeiro laboratório de física foi isso. A gente sentou e ficou jogando um dado. E cada um anotava uma tarde inteira jogando dado e anotando na planilha. Então, na prática, é muito custoso, leva muito tempo. Se a gente puder fazer pela probabilidade clássica, é bem melhor. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai escolher um número grande de vezes que a gente vai repetir nosso experimento e a gente vai aproximar essa probabilidade pela divisão entre o número de vezes que um evento específico saiu pelo número total que a gente repetiu.
Então, na prática, fica assim, no papel fica muito parecido com a probabilidade clássica, é o NA sobre o N. Mas se a gente for fazer na prática mesmo, a gente vai gastar muito tempo fazendo. Então, só para dar um exemplo para vocês como é que a gente poderia usar esse sem a gente ter que usar. Então, imagine que a gente quer saber qual é a probabilidade de um aluno do sexo masculino estar cursando estatística. Então, a gente vai considerar nosso experimento, a gente vai fazer uma entrevista. Vamos pegar 439 alunos, vamos supor que 439 é um número grande o suficiente. E aí a gente vai perguntar um a um desse aluno, vai anotar qual é o gênero dele. Aqui estamos naquela época dos exercícios ainda que a gente tinha gênero não binário, né? Vamos simplificar, vamos supor só masculino e feminino, sabendo que a gente está deixando gente de fora, né? Hoje em dia. E aí a gente vai perguntar para esses alunos, está cursando estatística ou não está cursando estatística, tranquilo? 439 mil total, estou usando aqui a visualização através da tabela de contingência. E aí eu queria saber qual era o que mesmo, eu queria saber sexo masculino e cursando estatística. Então eu quero saber sexo masculino e cursando estatística. Se eu quiser calcular essa probabilidade, 84 masculino e cursando estatística, dividido pelo número total que eu observei, 439. Bem fácil. Então, 84 dividido por 439, 19,1% ou 0,191 é a probabilidade estimada através do método frequentista. Aí, vamos para, como eu falei para vocês, os axiomas de Kolmogorov. Eles vão dar esses axiomas dão uma definição formal de probabilidade, e vocês podem ver, se vocês quiserem, que esses dois outros conceitos que a gente usou até agora, a clássica e a frequentista, elas se encaixam, elas vão satisfazer essas condições dos axiomas de Kolmogorov. Então, o que os axiomas de Kolmogorov dizem é qualquer função que eu pegar, qualquer P que eu pegar, nos subconjuntos do espaço amostral no intervalo 0,1, então a probabilidade só pode ir de 0 até 1, é uma probabilidade, se satisfaz essas condições. Então, vamos começar pelas mais fáceis. A primeira, não negatividade. Uma probabilidade de qualquer evento A não pode ser negativa. E tem que ser aqui, ó. A probabilidade de A é maior ou igual a zero. Tranquilo? Vocês estão vendo? Deixa eu apagar a borrachinha. Que tinha um pequeno erro aqui no meu slide. Na verdade, era para estar fechado aqui, certo? A probabilidade de A maior ou igual a zero, tranquilo? Uma probabilidade não pode ser negativa, mas não é uma frequência relativa. Como é que a frequência relativa vai ser negativa? Por outro lado, vamos agora para o terceiro requisito. Eu tenho a normalização. Normalização é uma convenção. Eu digo que a probabilidade de tudo vai ser 1. O todo vai ser 1, vai ser o máximo. Então, a probabilidade do espaço amostral é 1. Aí agora vamos para a aditividade, que é o único que vai ser mais difícil da gente provar na prática. Então, o que a aditividade diz é, se eu pegar qualquer conjunto de eventos disjuntos, então, para qualquer combinação de eventos disjuntos que eu pegar, é J, se eles são disjuntos, lembra lá, eles não têm interseção entre eles são mutuamente excludentes. A probabilidade da união deles vai ter que ser a soma da probabilidade deles isolada. Então, tudo que não tem interseção, a probabilidade do todo, então tudo que está separadinho, a probabilidade do todo vai ser a soma das probabilidades separadas. Tranquilo? Em teoria, razoável, né? Então, satisfazendo essas três condições, é uma função probabilidade. Toda função probabilidade tem que satisfazer essas três condições. Como consequência desses axiomas de Kolmogorov, a gente vai ter que a probabilidade do complementar vai ser 1 menos a probabilidade de um conjunto, de um evento. Então, como a probabilidade do todo é 1, se eu somar a probabilidade desses dois, imagina, a gente vai usar a aditividade aqui. Se eu somar esse mais esse, eles são disjuntos, a probabilidade tem que ser igual à união. Só que a união de um conjunto com o complementar dele é o próprio espaço amostral, cuja probabilidade é 1. Então, aí eu estou explicando para vocês, bem rapidinho, como é que a gente provaria essa propriedade. Então, se eu quero calcular um complementar, se eu sei a probabilidade de um evento, é 1 menos a dele. Se eu tiver um evento contido no outro, a probabilidade do evento que está contido tem que ser menor ou igual à do evento maior.
e a probabilidade do vazio é zero. Então, se vocês quiserem, vocês podem provar bem direitinho todas essas três propriedades partindo dos axiomas. Eu vou pular essa parte porque a nossa aula já está ficando um pouquinho grande. Aí, o que é mais interessante, que eu falei para vocês lá no comecinho, a gente vai ter essa regra geral da adição, que é como é que eu vou fazer para calcular a probabilidade de uma união de dois conjuntos ou mais, certo? Vamos começar com dois. Sendo que a aditividade do axioma de Kolmogorov me diz é como calcular uma união quando A e B são disjuntos, quando A e B são mutuamente excludentes, quando eles não têm interseção entre eles. Mas e no caso geral, quando eles têm interseção, como nesse desenho que eu fiz aqui, como é que a gente vai calcular? Aí a gente vai ver o que a regra geral da adição vai dizer para a gente é: eu posso somar a probabilidade de um evento com a probabilidade do outro, mas eu tenho que descontar a probabilidade da interseção. Visualmente, o que é que eu fiz? Quando eu pego a probabilidade de A, eu estou somando a probabilidade dessa área toda aqui. Vocês estão vendo? Já estava achurado, né? Estou achurando de novo, não sei porquê. Aí, quando eu pego esse aqui, eu estou calculando a probabilidade dessa parte toda. Só que se vocês virem, eu já tinha somado a interseção no A. Estou somando de novo no B, estou contando ela duas vezes. Então, na verdade, vou apagar aqui, eu poderia ter somado só o que na segunda vez? Só essa parte aqui, porque eu já somei a outra. Mas esse com esse. Ou eu somo A e B e tiro a interseção, que é o que a regra da adição está dizendo para a gente. Então, P de A mais P de B menos a interseção é a regra geral para calcular a probabilidade da união de dois conjuntos A e B. Tranquilo? Vamos calcular, então, nesse exemplo daqui, qual é a probabilidade. A gente vai selecionar um aluno aleatoriamente, usando aqueles mesmos dados do outro exemplo. Qual a probabilidade de eu pegar um aluno homem, ou, vocês lembram que ou é união, né? Um aluno da estatística, cursando estatística, partindo de uma população com essa tabela descrita abaixo. Então, vou pegar aqui a canetinha. Eu vou querer agora homem. Homem pode ser está cursando estatística ou não. Então, vou ter que incluir cursando estatística e não cursando estatística. Ou cursando estatística. Cursando estatística, eu vou poder ter mulher ou homem cursando estatística. Podemos fazer de várias formas esse exercício. A gente pode olhar quantos mutuamente excludentes a gente tem e somar eles, ou vamos pensar lá nos mutuamente excludentes. Eu posso pegar todo mundo que é homem e está cursando estatística, ou é homem e não está cursando estatística, ou é mulher e está cursando estatística. Somar esses três e dividir pelo total. Beleza? Dá a resposta. Ou, se eu quiser usar a regra geral da adição, eu posso. Vamos escrever aqui. A probabilidade de ser homem ou está cursando estatística, não definiu esses eventos, né? Mas H é homem e E é cursando estatística, certo? De uma união do outro, eu posso escrever, usando a regra da adição, a probabilidade de ser homem, mais a probabilidade de estar cursando estatística, menos a probabilidade de interseção. Tranquilo? Qual a probabilidade de ser homem? Vou resolver de outra forma, diferente da que eu tinha mostrado para vocês. A probabilidade de ser homem vai ser 229, do total 439, mais, está cursando estatística, agora sim é o 160, dividido pelo total 439, menos a interseção entre eles. São essas 84 pessoas aqui, 84 sobre 439. Aí a gente faz essa conta e tem a resposta. Então já tem aqui a resposta para vocês, vai dar 305 dividido por 439. Tranquilo? Então, resumo, a probabilidade vai dizer para a gente o que mesmo? É uma medida numérica, é um númerozinho, que vai dar para a gente a chance relativa de um resultado acontecer quando eu estou num ambiente com incerteza. Então, essa probabilidade, ela vai variar de 0 a 1,
sendo que quanto menor for ela, mais impossível, menor é a chance desse evento acontecer. Quanto maior, mais provável, maior a chance. Até que o evento é certo, não tem mais incerteza. É 100%. A probabilidade, então, vai ser um número de qualquer evento entre 0 e 1, certo? Incluindo 0 se for impossível, incluindo 1 se eu tiver todos os resultados do espaço amostral. A gente viu que se eu tiver uma partição, por exemplo, A, B e C, vocês estão lembrados disso? A, B e C, eles são disjuntos. Então, a probabilidade deles vai ser, da união deles, vai ser a soma das probabilidades. Então, PDA, união B, união C, vai ser PDA mais PDB mais PDC. E como eu sei que eles são partição, eu sei que são coletivamente exaustivos, eu sei que a união vai dar o espaço amostral, então vai ser 1. Tranquilo? Então, só reforçando, probabilidade vai de 0 a 1, é um número real, de 0 a 1, pelo amor de Deus. Às vezes na prova eu vejo lá que a pessoa faz um monte de cálculos, aí chega numa probabilidade negativa. Que tristeza que me dá. Tem que saber o que é a probabilidade do menino. É uma chance, é uma frequência relativa. Não pode ser negativo, não faz sentido. Ou fez um monte de conta, errou uma conta lá no meio, mas aí bota o resultado da probabilidade 2. Também não pode, é um absurdo muito grande. Então, o povo escreve lá, professora, pelo amor de Deus, eu errei em alguma conta, esse resultado não faz sentido. Porque aí, pelo menos eu vou saber que vocês sabem o que estão fazendo, que foi só um erro de conta mesmo. Tranquilo? E aí, um pouquinho de vocabulário geral, porque eu já vi que muitas vezes a dificuldade das pessoas em resolver os problemas de probabilidade não é a probabilidade, é o português, é a interpretação entre o que está escrito lá e como é que eu vou representar esses conjuntos. Então, se eu disser pelo menos um dos eventos, eu vou poder, imagina que eu estou trabalhando com 2. Pelo menos um, pode ser só um ou pode ser os dois. Então, é ou A, ou B, ou ambos. Então, pelo menos um é a união. Se eu disser nenhum dos dois, é nem A nem B. Nem A nem B, vocês lembram, é o que está fora da união deles. Ou nem A e nem B. Usando as leis de Morgan, que eu falei para vocês. E se eu disser apenas um, por exemplo, apenas A, está em A e não está em B. Então, é A e fora de B. Tranquilo? Então, estou com dúvida, professora. Volta nesse slide aqui para revisar essa partezinha do português. E aí fica esse exercício para vocês fazerem como tarefa. Vou só dar uma adiantada para vocês no 1, nessa parte do português, certo? Então, nesse exercício, seria se a gente estivesse na sala normal, o exercício que eu faria para vocês fazerem na casa, daquele assunto que a gente viu. Então, selecione aleatoriamente um estudante de uma determinada universidade, então, aleatoriamente, a seleção. Vou chamar de A o evento em que ele possui um cartão de crédito da Visa. E B, o evento análogo, então, possui o cartão de crédito, só que em vez de Visa para o Mastercard. E aí a gente vai supor que a gente já conhece essas probabilidades. Então, a probabilidade de Visa, a probabilidade de A é 0,5, a probabilidade dele ter um Mastercard é 0,4 e a probabilidade dele ter os dois, ter dois cartões, ambos os cartões, 0,25. Então, esses são os dados, certo? Vamos discutir um pouquinho aqui quais são as perguntas que a gente quer fazer. Então, calcule a probabilidade de um indivíduo selecionado aleatoriamente ter pelo menos um dos dois tipos de cartão. Então, pode ser o A, pode ser o B ou pode ser ambos. Então, aqui eu vou querer a probabilidade da união. E olha que a gente tem cada um separado e tem interseção. Mas é fácil, né? Calcular a regra geral da adição. Fica a dica para vocês. No 2, qual é a probabilidade de um indivíduo selecionado não ter nenhum dos dois cartões? Então, nem vai ter o cartão Visa, não tem Visa e não tem o cartão Mastercard. Tranquilo? Faça um diagrama de Venn para responder que vai ajudar. Leis de Morgan aqui vai ser igual à probabilidade de A união B complementar, certo? Se vocês calculam a união no 1, já joga aqui, beleza, vai ser tranquilo. Lembra que a probabilidade do complementar é 1 menos a probabilidade do evento? Então, 1 menos a probabilidade da união, vocês já vão ter obtido no primeiro item.
Descreva no 3 agora, em termos de eventos A e B, o evento em que o estudante possui Visa e não possui Mastercard. Então, possui Visa e não possui Mastercard. E calcular a probabilidade desse evento. Vou fazer aqui um diagramazinho de vez só para vocês verem rapidinho qual é a probabilidade que vocês vão ter que calcular. Então, A e B possui A e não possui B. Vou pegar aqui. Então, a gente vai querer esse miolinho aqui. Tá em A e não tá em B. A interseção não entra, beleza? Interseção de A com B. Vai ser esse eventozinho. Tranquilo? Tarefa para vocês. Se tiverem dúvidas, depois vocês vêm comigo. E aí, só para resumir o que, é que a gente viu nessa aula, com uma aula um pouquinho extensa, mais ou menos o tempo que a gente gasta na aula normal, né? Não tem mistério. Ou significa que os alunos normalmente perguntam pouco. Então, nessa aula a gente viu como é que a gente vai representar, como é que a gente vai criar nosso modelo de probabilidade quando a gente tiver com um ambiente de incerteza, uma situação incerta, que a gente definiu, descreveu como um experimento aleatório. E aí a primeira etapa foi, vou definir o espaço amostral, vou analisar eventos possíveis dentro desse espaço amostral. E a etapa 2, agora eu vou calcular uma função de probabilidade para partir de subconjuntos do espaço amostral no intervalo do 0 e 1. Então, a probabilidade sempre vai de 0 e 1. A gente viu 3 formas, na verdade, 2 são formas práticas de calcular e a outra são condições gerais que tem que satisfazer. Então, a gente viu a probabilidade clássica, a probabilidade frequentista e os axiomas do Kolmogorov. Lembrando sempre, a probabilidade clássica a gente só pode usar quando forem improváveis, que vão ser muitas situações. A probabilidade frequentista, a gente vai ter que repetir nosso experimento muitas vezes, então ela é sempre possível de ser usada, mas ela é muito custosa na prática. E os axiomas de Kolmogorov, eles vão formalizar para a gente condições que uma função probabilidade deve satisfazer. Na próxima aula, a gente vai fazer uma revisão de técnicas de contagem para ajudar a gente quando a gente for calcular uma probabilidade através da probabilidade clássica. Tranquilo? Então, eu resolvi separar. Realmente, nas aulas já eram separadas, já eram 2 aulas diferentes. Então, vejo vocês no próximo vídeo.